Em 2006, algo completamente inesperado aconteceu. Um filme independente, feito sem o apoio de grandes estúdios de Hollywood, sem atores famosos, de repente, explodiu no mundo inteiro. Milhões de pessoas, em dezenas de países, começaram a repetir a mesma frase, quase como um mantra. A lei da atração funciona. O nome desse fenômeno global era O Segredo. Criado por uma produtora de televisão australiana chamada Rhonda Byrne, O Segredo transformou um conceito espiritual antigo em um produto de consumo de massa. De uma hora para outra, ideias que levaram quase 200 anos para se desenvolver, desde os primeiros pensadores do Novo Pensamento até autoras como Louise Hay, foram reduzidas a uma promessa muito simples, quase como uma fórmula mágica. Pense positivo. Visualize o que você deseja, com toda a sua fé, e o universo, como um grande catálogo, entregará seus pedidos na sua porta. Carros novos, mansões, relacionamentos perfeitos, fortunas. Tudo parecia estar ao alcance de um simples pensamento. O filme e o livro que o acompanhou venderam milhões de cópias. Pessoas comuns se tornaram gurus da noite para o dia, ensinando técnicas de visualização e afirmações positivas. O mundo estava fascinado. Parecia que a humanidade tinha finalmente descoberto a chave para a felicidade e a abundância ilimitada. Mas por trás de todo esse sucesso, por trás de toda essa euforia, uma pergunta crucial ficou sem resposta. Uma pergunta que quase ninguém se atreveu a fazer. Será que o segredo era realmente a maior verdade já revelada para a humanidade? Ou seria, na verdade, a maior e mais perigosa simplificação da história da lei da atração? Para entender isso, precisamos voltar no tempo. Muito antes de Rhonda Byrne. Muito antes dos best-sellers e dos documentários virais. A história da lei da atração é muito mais profunda, complexa e, sinceramente, muito mais interessante do que a versão que o mundo aprendeu. Em 2006, ela não começou com um cheque em branco ou com a imagem de um carro de luxo. Ela começou com uma busca pela cura, pela compreensão da mente e pelo poder que cada um de nós carrega dentro de si. O que o segredo convenientemente deixou de fora pode ser exatamente o que você precisa para entender por que a lei da atração talvez não tenha funcionado para você da maneira que prometeram. E é essa história, a história não contada, que vamos desvendar juntos. Vamos separar o marketing da verdade, a promessa fácil do trabalho real. Porque a verdadeira lei da atração não é sobre pedir e receber, é sobre ser e se tornar. Você está pronto para descobrir o que realmente aconteceu antes de O Segredo mudar tudo? O que os pioneiros dessa filosofia realmente ensinaram? A jornada para descobrir a verdadeira lei da atração começa agora. E ela pode mudar a forma como você vê o universo e a si mesmo, para sempre. Continue comigo para desvendar as raízes, os mal-entendidos e o poder genuíno que foi esquecido ao longo do caminho. O livro O Segredo não apareceu do nada, como um relâmpago em céu azul. Pelo contrário, ele é o resultado de uma longa linhagem de pensamento. Uma espécie de compilado de ideias que já circulavam há décadas. Se você acompanhou nossa série até aqui, vai reconhecer imediatamente as fontes. Joseph Murphy, Louise Hay, Napoleon Hill, Wallace Wattles. Todos eles estão lá, nas páginas de O Segredo. Frases inteiras, conceitos fundamentais e até a estrutura de raciocínio são reapresentados, mas com uma nova embalagem, mais brilhante e muito mais acessível. E é aí que está a grande virada. A genialidade de marketing por trás do fenômeno. A diferença fundamental é a simplificação levada ao extremo. Pense em toda a profundidade filosófica e a complexidade histórica que discutimos nos episódios anteriores. Em O Segredo, tudo isso desaparece. As nuances, as dificuldades, os paradoxos, tudo é removido em nome de uma mensagem clara e direta. A lei da atração
que antes era apresentada como um complexo processo de transformação interna, de alinhamento de mente, corpo e espírito, agora vira uma promessa externa, quase como uma fórmula mágica. O sofrimento humano, as tragédias, as injustiças, que antes eram vistas como parte da jornada de crescimento, agora são reduzidas a simples obstáculos mentais, falhas no seu poder de desejar. A mensagem se torna: você não precisa se transformar profundamente. Você não precisa passar por um processo longo e doloroso de autoconhecimento. Basta desejar corretamente. E essa pequena mudança, essa simplificação, foi o que mudou tudo e preparou o terreno para uma explosão global. Nessa nova versão da lei da atração, o foco se desloca do ser para o ter. A ideia de que você precisa se tornar a pessoa capaz de atrair seus desejos é substituída pela ideia de que basta pedir ao universo da maneira certa. É como se a lei fosse um grande catálogo cósmico. Você escolhe, pede com fé e espera a entrega. Essa abordagem remove a responsabilidade pessoal pelo crescimento interior e a coloca em um mecanismo externo. É uma promessa incrivelmente sedutora, não é? Quem não quer uma solução simples para problemas complexos? Quem não quer acreditar que a única coisa que o separa da felicidade plena é a intensidade do seu desejo? O Segredo ofereceu exatamente isso. Ele pegou as ideias de Hill sobre desejo ardente, a fé de Murphy no subconsciente e a gratidão de Wattles, e as condensou em um processo de 3 passos. Peça, acredite, receba. Mas ao fazer isso, algo precioso se perdeu no caminho. A jornada do herói, a luta interna, a disciplina mental, a ética do trabalho, a paciência, todos esses elementos, tão presentes nos autores originais, foram deixados de lado. A lei da atração se tornou menos sobre desenvolvimento pessoal e mais sobre aquisição material. E foi essa versão, simplificada e poderosa, que cativou milhões de pessoas ao redor do mundo, redefinindo o que a lei da atração significava para toda uma nova geração. Em 2006, o mundo descobriu o segredo. E de repente, milhões de pessoas sentiram que tinham o poder de criar a própria realidade. Carros, casas, relacionamentos, tudo parecia estar a apenas um pensamento de distância. Foi uma mensagem de empoderamento que varreu o planeta. Mas, por trás dessa onda de otimismo, algo muito mais complexo, e por vezes doloroso, começou a tomar forma. Se tudo é resultado do seu pensamento, o que acontece quando as coisas dão errado? Se você atraiu o que vibra, então o fracasso só pode significar uma coisa: a culpa é sua. Essa é a armadilha silenciosa de O Segredo. Se você ficou doente, deve ser porque seus pensamentos não foram positivos o suficiente. Se está enfrentando dificuldades financeiras, sua vibração deve estar errada. Se está sofrendo com uma dor emocional profunda, talvez não tenha praticado a gratidão como deveria. Essa lógica transforma a lei da atração em uma espécie de tribunal moral invisível. Aqueles que têm sucesso são vistos como merecedores, mestres de suas mentes, e os que lutam, bem, eles devem ter falhado em algum nível mental. É uma forma sutil, mas devastadora, de culpar a vítima. Uma pessoa que já está sofrendo agora carrega um peso adicional: a vergonha de não ter pensado corretamente. O curioso é que essa interpretação radical não existia nos ensinamentos originais que inspiraram o movimento. Phineas Quimby, um dos pioneiros, não falava de simplesmente desejar algo. Ele falava de identificar e transformar crenças inconscientes profundas, aquelas que operam abaixo da nossa percepção diária e moldam nossa saúde e vida. Era um trabalho de investigação interna, não um pedido mágico ao universo. Depois, tivemos Joseph Murphy. Ele dedicou sua vida a ensinar sobre o poder da mente subconsciente, mas seu método era sobre reprogramação gradual e consistente. Ele sugeria usar afirmações e orações científicas, não como um truque para obter resultados imediatos, mas como uma disciplina diária para realinhar a mente profunda
com aquilo que se desejava alcançar. Era um processo, uma jornada, não um evento instantâneo. E claro, Louise Hay, uma figura central no movimento de autoajuda. Ela conectou a mente e o corpo de uma forma revolucionária, mas sua abordagem sempre esteve enraizada na cura emocional profunda. Para ela, as doenças eram manifestações de padrões emocionais não resolvidos, como raiva, ressentimento e falta de amor próprio. O trabalho era curar essas feridas internas primeiro. A cura física e a prosperidade seriam consequências naturais desse trabalho interior. O segredo, em contraste, simplificou tudo isso em uma fórmula de resultado rápido. Peça, acredite, receba. Essa simplicidade foi exatamente o que o tornou viral. Era fácil de entender, fácil de aplicar e prometia uma gratificação instantânea, algo perfeitamente alinhado com a nossa cultura moderna. Não precisava de terapia profunda, nem de disciplina de reprogramação. Bastava pensar positivo. O impacto cultural foi imenso. Uma nova indústria surgiu, vendendo a ideia de que a felicidade estava a um passo de distância. Mas ao mesmo tempo, uma sombra de autoacusação se espalhou. Pessoas com doenças graves se perguntavam se elas mesmas tinham causado seu sofrimento. Aqueles em dificuldades financeiras sentiam-se fracassados espiritualmente. O otimismo forçado se tornou uma obrigação, e qualquer sentimento negativo, como tristeza ou raiva, era visto como um perigo a ser suprimido. A verdadeira lei da atração, aquela ensinada pelos pioneiros, nunca foi sobre evitar a dor ou fingir que os problemas não existem. Era sobre encarar nossas sombras, entender nossas crenças mais profundas e, patiently, construir uma nova realidade de dentro para fora. Era sobre soberania pessoal, não sobre culpa. A mensagem original não era: você é culpado pelo seu sofrimento. Era: você tem o poder de se curar. E essa é uma distinção que faz toda a diferença. O segredo não inventou a lei da atração. É crucial entender isso. Antes dele, existia um século de pensadores, filósofos e pioneiros que já exploravam a conexão entre mente e realidade. Mas o segredo fez algo que nenhum deles conseguiu. Ele empacotou essas ideias complexas em uma mensagem simples, direta e, acima de tudo, global. Ele levou a lei da atração para a sala de estar de milhões de pessoas que nunca tinham ouvido falar de Neville Goddard, Phineas Quimby ou do Novo Pensamento. Foi uma explosão cultural. De repente, todos falavam sobre visualizar, pedir ao universo e manifestar desejos. A verdade é que, no processo de simplificar, o segredo também exagerou. Ele distorceu, transformou princípios profundos de psicologia e autoconsciência em uma fórmula mágica. Quase como um gênio da lâmpada cósmico. Prometeu resultados instantâneos, carros, dinheiro e relacionamentos perfeitos, bastando apenas pensar positivo. E essa abordagem gerou muitas críticas, ceticismo e, para muitos, uma enorme frustração. Pessoas tentaram, não conseguiram, e concluíram que tudo não passava de uma grande bobagem. Mas, por outro lado, o segredo também teve um mérito inegável. Ele despertou uma curiosidade massiva. Graças a esse fenômeno, milhões de pessoas ao redor do mundo começaram a fazer a pergunta fundamental: será que isso funciona mesmo? E essa pergunta, meus amigos, é o ponto de partida para uma jornada muito mais profunda. É a pergunta que nos tira da superfície da manifestação, fast food, e nos convida a explorar as verdadeiras engrenagens por trás da criação da nossa realidade. É essa mesma pergunta que nos trouxe até aqui, ao final deste arco da nossa série. Agora, você conhece a linha do tempo completa. Você viajou conosco desde o relojoeiro esquecido, que primeiro conectou a mente à matéria, passando pelos pioneiros do século XX, até chegar ao fenômeno global, que foi o segredo. Você viu como a ideia evoluiu, como foi interpretada, e muitas vezes, mal interpretada. Com esse conhecimento, você está preparado para dar o próximo passo. Porque a verdadeira lei da atração
aquela que funciona de verdade, não é sobre sentar no sofá e fazer pedidos ao universo como se fosse um catálogo de compras. Não é sobre mágica, é sobre ciência e autoconhecimento. É sobre entender, de forma prática e lógica, como as nossas crenças mais profundas moldam as nossas decisões diárias, como as nossas emoções, que são energia e movimento, impulsionam os nossos comportamentos, e como esses comportamentos, repetidos dia após dia, constroem a nossa realidade, tiolo por tiolo. É um processo ativo, não passivo. É sobre alinhar o que você pensa, o que você sente e o que você faz. É sobre se tornar a causa, e não apenas o efeito, na sua própria vida. Não é sobre esperar que o universo entregue, mas sobre se tornar a pessoa capaz de criar e atrair aquilo que deseja. A jornada não é externa, é interna. Sei, esta série, até este ponto, mudou a forma como você enxerga a manifestação e a lei da atração. Se abriu seus olhos para além da versão simplista, eu peço que você deixe o seu like agora. É um sinal importante para nós. E mais, comente aqui embaixo a frase "Quero continuar". Esse comentário é o nosso termômetro. Ele nos diz que você está pronto para ir além. Porque a partir do próximo vídeo, a nossa jornada muda de fase. Vamos deixar a história para trás e entrar de cabeça na prática. Vamos separar definitivamente o que funciona do que é apenas marketing. Vamos analisar as técnicas, as ferramentas e as estratégias com um olhar crítico e baseado em evidências. Chega de misticismo barato, chega de promessas vazias. É hora de construir um entendimento sólido e aplicável sobre como você pode, de fato, usar o poder da sua mente para transformar a sua vida. O passado nos ensinou as lições. Agora, o futuro nos chama para a ação. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo capítulo.